Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou aqui hoje com a disciplina de Geografia, trazendo a segunda parte da correção comentada referente ao capítulo 7. No exercício 2, ele vai pedir para a gente observar um mapa e identificar os biomas indicados na legenda. Ele vai dar as cores, né, e vai pedir para a gente identificar estes biomas, tá, de acordo com a sua localização no mapa. De antemão, já digo para vocês, para quem fez, né, tomar por base o mapa da página 220 e aqueles que não fizeram ainda, nós temos um mapa que ele vai trazer praticamente a mesma proposta que a gente tem deste mapa aqui e ele já vai trazer as definições, né? Então, partindo aqui do nosso, o primeiro que ele vai pedir é esse verdinho mais opaco aqui, diferente deste, tá? Que é aquele que abrange parte polar e subpolar, né, daqui do nosso globo. Então, se eu estou falando de áreas polares e subpolares, eu estou falando da tundra, né, que é o bioma que ele não existe no Brasil. E em alguns determinados lugares ele pode aparecer como microbiomas, né, devido ao fator altitude. Mas, em geral, é um bioma predominante das áreas polares e subpolares, tá? A tundra tem aí principalmente o seu solo congelado em grande parte do ano. Partindo para o próximo, este roxinho que a gente tem, que fica muito próximo da tundra, nós estamos falando da taiga, né? A taiga, aí, sempre que a gente vai falar, é um bioma, ele é típico, né, das regiões de altas latitudes, né? E aí nós temos a presença de coníferas, que são aquelas árvores que eu falei para vocês, tipo pinheiro, onde se faz a exploração deste tipo de árvore para a produção de celulose, tendo como referência o Canadá, um país de grande produção neste sentido, tá? Partindo para o outro, né? Nós vamos observar um verde um pouco mais intenso, onde nós podemos constar presente na parte da América do Sul, ali na África, parte do Sudeste Asiático, né? É um bioma bastante amplo. Nós estamos falando da floresta tropical, inclusive presente naquela região ali do Brasil e na parte de baixo ali, né, próximo na zona litorânea, né? Inclusive, se nós observarmos aqui no mapa, a gente pode constar que o mesmo bioma predominante aqui na zona litorânea brasileira é o bioma predominante aqui nesta parte da África, tá? O que nos leva, né, a tomar como referência que um dia isso passou, né, e se separou, mas há muito tempo atrás foi uma coisa só. Nós podemos notar a mesma presença do bioma que está aqui, nós temos também nessa parte lateral da África, ok? Partindo para o próximo bioma, né, é um bioma alaranjado, onde nós temos aqui também presença na África, aqui na Oceania, nós temos aqui na América do Sul e aqui na América do Norte. Nós estamos falando, pessoal, do deserto, tá? Nós temos como referência o deserto do Saara, que está na África, mas nós temos, por exemplo, alguns desertos nos Estados Unidos, nós temos o deserto do Atacama no Chile, nós temos deserto também lá na Austrália, tá? É um bioma que ele está praticamente por todo o globo, ele é mais predominante na África, mas ele está aí por todo o globo distribuído, né? Nós ressaltamos a presença de algumas plantas chamadas de xerófilas, né? Que são plantas cactáceas, que elas vivem em temperaturas muito quentes e elas são capazes de armazenar água durante mais tempo do que as outras espécies de plantas, ok? Inclusive, elas têm raízes para fazer absorção de água no subsolo. A última parte, né, que nós temos aí, e indo lá para o nosso mapa de referência, que é o mapa da página 220, nós temos a presença de um bioma predominantemente na África, predominante na África aqui praticamente, né, por baixo do deserto aqui na África subsaariana. Nós temos aqui também uma faixa na Oceania, aqui, né, no continente da Oceania, e nós temos também esta parte que rasga o Brasil praticamente aqui no meio, digamos assim. Nós estamos falando do cerrado, tá? O cerrado que ele é um bioma... perdão, pessoal, nós estamos falando da savana, desculpa. É porque aqui eu estou falando do cerrado, perdão. Nós estamos falando do bioma savânico, né? Que ele está predominante aqui na África, mas ocorre também no Brasil, no cerrado. Foi por isso que eu falei cerrado, me perdoe. Por que ele ocorre
como que a gente pode pensar que o cerrado ele é savânico? Se vocês observarem até visualmente, né, as características da savana são muito semelhantes à do cerrado brasileiro, com aquela vegetação arbustiva, uma vegetação de árvores com caule retorcido, tá? Árvores de baixa, de pouco tamanho, né? Não são árvores muito grandes, tá? E são muito semelhantes. Se vocês olharem e observarem a savana africana e vocês observarem o cerrado brasileiro, eles são muito semelhantes, ok? Partindo aí para o próximo exercício, pessoal, ele também consta no mapa da página 220, para vocês observarem. É um bioma que ele está com uma cor um pouco, parece um roxo mais forte do que o outro que a gente teve, né? No exercício anterior, né? Nós estamos falando de um bioma que ele está aqui nessa parte sul da Europa, essa parte norte da África. Nós temos aqui também na América do Norte, nós temos aqui na América do Sul, no pezinho da África também e aqui na Oceania. Nós estamos falando, pessoal, do bioma mediterrâneo, tá? É aquele bioma que a gente toma como referência o inverso do Brasil, né? Onde o inverno ele é seco e quente e o verão é úmido e frio. Diferente do Brasil, que o inverno é frio e seco e o verão é quente e úmido, tá? Nós estamos falando do bioma mediterrâneo, que por sinal também tem o clima de predominância mediterrâneo, ok? Ele também está presente, pessoal, no mapa da página 220, ok? Partindo aí para a próxima página, nós teremos o exercício 4, que ele pede para a gente identificar o bioma que está destacado aqui no mapa. Se nós observarmos, aqui no nosso mapa da 226, ele não traz, mas se a gente ir lá para a página 220 novamente, nós vamos observar que ele está falando de um bioma que ele tem essa cor, é um amarelo meio verde musgo, né? Uma cor meio diferente aqui, um verde bem clarinho. Nós estamos falando da floresta temperada, né? E nós temos aí como principal característica, ele está presente aqui nessa parte da América do Sul, essa parte da América do Norte e Europa, tá? Aqui na Oceania também. Mas quando a gente pensa em floresta temperada, é comum, tá, que nós façamos logo uma analogia aos Estados Unidos e à Europa, tá? Ele é um clima que nós temos a vegetação das caducifólias, que são aquelas árvores que perdem as folhas no inverno, né? Nós temos um solo fértil e nós temos uma fauna que é composta principalmente de mamíferos. O clima, ele é temperado e a característica principal deste clima é ter as 4 estações do ano bem definidas, ok? Então, nós estamos falando aqui do bioma de floresta temperada. O exercício de número 5, ele vai trazer algumas definições e a gente vai ter que definir o bioma que ele representa. Florestas caducifólias, pessoal, com clima com estações bem definidas. Nós acabamos de falar no exercício anterior deste bioma, que é, de fato, aqui a floresta temperada. Falou de caducifólias e as 4 estações bem definidas, nós estamos falando da floresta temperada, tá? Partindo para o próximo, ele já traz aqui na própria introdução da questão a vegetação composta de xerófila. Se eu falo de xerófila, pessoal, eu já devo associar diretamente ao deserto. E aí a gente tem a complementação aqui, que é um clima extremamente seco, com altas temperaturas, né, durante o dia. Uma fauna que ela é composta de animais como répteis e insetos, não temos uma variedade, né, uma fauna muito vasta, nós temos apenas a presença de algumas espécies que conseguem viver nessas condições extremas. Nós temos praticamente pouco ou nenhuma chuva durante o ano, ok? Então aqui nós temos o deserto. Temperaturas extremamente baixas, solo congelados. Olha aqui, a vegetação composta de musgos e líquens. Se eu falei de solo congelado, pessoal, logo eu devo associar a regiões polares e subpolares. Eu estou falando da tundra, ok? Nós temos aí principalmente, né, uma vegetação que a gente sabe que não é uma vegetação muito expansiva, né, uma vegetação até de certa forma tímida, que são os musgos e líquens, né? E aí nós temos as temperaturas são extremamente baixas, porque eles estão em uma determinada região que nós temos, né, os polos e regiões também subpolares que são próximas aos polos, e ele aparece como microbioma naquelas regiões
que existe o fator altitude devido né, a essa questão da altitude, as temperaturas serem baixas e serem propícias para a formação deste bioma. O próximo é uma vegetação composta de arbustos e árvores de pequeno porte. Né? Nós temos um solo pedregoso e pouco fértil, um clima quente e seco no verão e frio e úmido no inverno. É aquele que é o inverso do Brasil. Nós estamos falando do Mediterrâneo, né? Para vocês terem feito essas questões ou tomar como referência, né, como a gente está fazendo aqui na nossa correção comentada, nós temos a descrição de cada um deles a partir da página 220. Não no mapa, mas nos textos eles trazem as características que ele está dando aqui nesse exercício, ok? Por último, nós temos uma vegetação homogênea com árvores de copa em formato semelhante a de um cone. De fato, essas são as coníferas. Se eu falo de coníferas, eu estou falando de taiga, que também tem baixas temperaturas no inverno e temperaturas amenas no verão. Ela é muito próxima da tundra, tá? Só que ela não tem tantas temperaturas, né, extremas no fator negativo, né? São temperaturas frias, são temperaturas baixas, mas não são extremas como nós encontramos na tundra. Então, só ditando a ordem para vocês, floresta temperada, deserto, tundra, mediterrâneo, tá? Então, aqui o primeiro, temperada, deserto, tundra, mediterrâneo e a taiga aqui embaixo. A taiga, né, ela é um bioma de clima subpolar, como eu falei para vocês, ela está muito próxima da tundra. Dos países relacionados na sequência, escolha um onde esse bioma é encontrado. Utilizar o mapa mundi para realizar o exercício. Bom, pessoal, se a gente está falando de taiga, nós não estamos falando de Brasil. Nós não estamos falando de África do Sul. Nós não estamos falando de Austrália e muito menos de México. O único país daqui que tem temperaturas muito negativas, como a gente disse, o inverno ele não é muito quente, ele é ameno, é a Rússia, tá? E se a gente olhar no mapa mundi, como ele pede para a gente olhar, a Rússia ela tá lá muito próxima dos polos, das regiões polares, e desta maneira nós podemos caracterizar aí, né, que a gente tem climas polares e subpolares. Se eu falo de taiga, eu estou falando de regiões subpolares, né? E o único lugar aqui dessas alternativas que ele traz o clima subpolar é a Rússia. Ok, pessoal? Virando a página, nós vamos chegar aí no nosso querido para conferir, né? Que ele vai pedir para a gente preencher corretamente a lacuna abaixo, né? Então, o que ele quer que a gente fale é um conjunto de elementos vivos que interagem em um determinado espaço físico. Logo, eu estou falando dos ecossistemas, tá? O conjunto de elementos vivos que interagem em um determinado espaço físico. Se eu falar o conjunto de ecossistemas, eu falo de bioma. Mas eu estou falando aqui do conjunto de elementos vivos que interagem em um determinado espaço físico. Eu estou falando de ecossistema. Número 2. Relacione os fatores que influenciam os biomas à sua respectiva descrição. Fatores topográficos, fatores climáticos, bióticos e tipo de solo. Vamos lá. Influenciam muito o ambiente como aspectos de temperatura, umidade, correntes de ar e pluviosidade. Pessoal, se eu falei de massa de ar, se eu falei, né, no caso ele traz como corrente de ar, se eu falei de temperatura, umidade, volume de chuva, eu estou falando de fatores climáticos, tá? Então, aqui no primeiro de baixo a gente tem a letra B. Logo em seguida é a capacidade de reter determinados minerais. Pessoal, se eu retenho determinados minerais, ele vai limitar, como eu falei, ou ampliar a variedade de espécies vegetais e animais. Porque se eu tenho uma variedade, né, uma flora, né, uma vegetação bastante ampla, né, uma variedade de espécies, de certa maneira, pessoal, eu também amplio a minha variedade de animais, né? Até porque vai ter mais alimento, até porque nós vamos ter a diversidade de alimentação, ela vai trazer mais espécies, e desta maneira nós vamos limitar ou ampliar. Um solo mais fértil amplia um solo mais limitado, de certa forma ele restringe a uma fauna mais específica. Então, pessoal, se eu estou falando da capacidade de reter minerais, os minerais eles estão no solo. E se eu estou falando de solo, eu estou falando da letra D, tipos de solo. Então, aqui eu tenho B e D.
Formação que tem efeito de aglomerar ou dispersar espécies. Esse daqui é aquele que eu falei para vocês que a gente pode tomar como base uma grande montanha ou uma grande cachoeira, que pode separar as espécies, né, de um lado e de outro, ou ela pode aglomerar algumas espécies que ficam isoladas num determinado lugar devido a um fator topográfico, né? Eu estou falando aí das formações do relevo, né? Então eu estou falando de topografia, fatores topográficos. Por último, é a relação de interdependência dos seres vivos. Se eu estou falando de seres vivos, eu estou falando de fatores bióticos, tá? É a relação de interdependência dos seres vivos. Estou falando de fatores bióticos. Então ficou aqui B, D, A e C. Ok, pessoal? Vamos aí para a questão 3, referente aos módulos 30, 31 e 32. Ele vai pedir para identificar o bioma aqui abaixo, né? Logo, observando aqui, a gente vê que não são coníferas, não são xerófitas, tá? Nós estamos vendo árvores aqui típicas daqueles filmes, né, que a gente vê europeu, americano. Nós estamos falando de árvores caducifólias, tá? São árvores que perdem as folhas conforme, né, no inverno, conforme passam as estações do ano. E aí nós temos na floresta temperada, o próprio clima, ele é temperado, tá? Ele vai trazer, se vocês quiserem, né, tomar por base a definição do clima temperado, ele vai estar aqui na página, estou localizando, temperada, floresta temperada, página 222, né? Nós temos então o clima temperado, um solo fértil, uma fauna composta de mamíferos e aves, e a vegetação, ela tem pouca variedade, na verdade, não é uma vegetação com grande variedade. As árvores, elas perdem as folhas durante o inverno, né? Nós estamos falando das caducifólias. E por último, ele pede para a gente determinar que bioma é esse. É a floresta temperada. Bom, 4. O bioma dos desertos é caracterizado pelo clima árido, tá? Se eu falo do semiárido, ele não chega a ser desértico. Se eu falo do clima árido, seco, é deserto, e pela vegetação arbustiva, né? Se eu estou falando aqui das xerófilas, eu estou falando de vegetação arbustiva. Pode ser que a pessoa tenha identificado e colocado xerófila aqui. Se colocou xerófila, pode colocar xerófila barra arbustivas, tá? Não tem problema, não está errado, até porque a gente trouxe essa definição mais específica, com um termo mais técnico ali atrás. Mas ele traz aqui na minha apostila uma vegetação arbustivas que é predominantemente as xerófilas, elas são vegetação arbustivas, tá? Agora aqui, ele vai pedir no exercício 5 que a gente caracterize os biomas aqui de acordo com o que ele está dando aqui embaixo. Bom, o A, pessoal, nós podemos observar que aqui no fundo nós temos coníferas. Se eu estou falando de coníferas, eu estou falando da taiga, tá? Aqui existe a presença de pinheiros, aqui coníferas, nessas árvores que têm o caule muito alto, muito comprido, e o formato das suas folhas, elas são em forma de cone, da sua copa, ela está em formato de cone, tanto é que o próprio nome traz coníferas. Aqui, essa paisagem paradisíaca aqui, ela é clássica, pessoal, do Mediterrâneo, tá? Então, aqui, né, na taiga, aqui ficou letra A e aqui em cima ficou letra B, Mediterrâneo. O C é mais fácil, a gente vê solo congelado. Quando eu falo de solo congelado, como eu já falei para vocês, eu estou falando de tundra, tá? Aqui é a tundra e este aqui, que é o mais fácil de ser identificado visualmente. Nós estamos vendo aqui a presença de dunas de areia, é o deserto, tá certo, pessoal? Então, a sequência ficou Mediterrâneo B, deserto D de dado, taiga A de amor e C, tundra, tá? Mais uma vez, então ficou B, D, A da Amora e C de cachorro aqui na tundra. Ok, pessoal? Espero que todos tenham conseguido realizar o exercício. Qualquer que sejam as dúvidas que tenham surgido, me procurem, tá? Pode me mandar mensagem. E aí, com essa correção comentada, eu espero ter explicado para vocês as especificidades de cada bioma, corrigindo esses exercícios, como foi falado na nossa aula online, ao vivo, tá?
E qualquer dúvida que tenha surgido, pela forma de ter falado ou pela forma de ter comentado, podem me mandar mensagem que nós solucionamos, solucionando essas dúvidas juntos, tá? Chegando aí a uma resposta em comum, tá certo, pessoal? O que eu quero que fique claro para vocês, o que é importante, as características que me façam lembrar de determinado bioma. Então, se eu falei do solo congelado, eu estou falando de tundra. Se eu falei de conífera, eu falo de taiga. Se eu falei de xerófila, eu associo a deserto, que são né, o bioma desértico, o clima árido. Se eu estou falando de caducifólia, eu estou falando da floresta temperada, que caducifólias são aquelas que perdem, né, as árvores que perdem as suas folhas no inverno, tá? E dessa maneira conseguir associar, né, alguns termos a qual bioma ele pertence, tá? Nós vimos aí também que o conjunto, né, de elementos vivos interagindo em determinado espaço forma um ecossistema e o conjunto de ecossistemas vai formar um bioma, tá? Dentro dos fatores de influência do bioma, nós temos fatores topográficos, nós temos fatores climáticos, bióticos e também os fatores do tipo de solo predominante daquela região. Tá certo, pessoal? Então, desde já eu agradeço e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos vocês.